Vamos falar mais, inclusive, já sobre este tema com ele que está chegando aqui na nossa programação, o economista e comentarista Vandique Silveira. Muito bom dia para você, Vandique. Bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe, Débora e todos vocês aqui na BMC News. Obrigada, Vandique. Ainda assim, né, uma consideração, a China só está considerando fazer essa diminuição das restrições das compras de imóveis, mas eu queria entender na sua visão, essas medidas anunciadas pela China serão suficientes aí para fazer realmente aumentar esse consumo na China e melhorar a economia chinesa? Paula, a China está nas cordas, né? Está nas cordas e existe uma cunha, que é o governo chinês, que impede do mercado funcionar direito, tá certo? Impedir que pessoas que tenham uma hipoteca comprem uma segunda casa, você pode gerar o que faltava para estourar a bolha, porque quem tem dinheiro para comprar e acha que deveria comprar, não deveria ser impedido ou reduzir a chance dessa pessoa comprar maiores exigências. Pelo outro lado, o grande problema da China não é que pessoas que não têm casa precisam comprar casas, né? A verdade é que as pessoas que não têm casa provavelmente não têm renda para comprar casas. Então é a renda que é o problema, não é a compra de casa. Uma vez que a gente tem taxa de juro negativa e todo tipo de impulsão para o consumo na China. A gente tem que revisar o modelo econômico da China, não é revisar as restrições ou promoções para que as pessoas possam comprar. Quanto menos cunha houver entre o funcionamento do mercado, o mercado livre, mais eficiente a economia e melhor a alocação desses recursos que talvez não sejam melhor investidos em mais casas, mais apartamentos. Vale lembrar que a China tem mais de 100 milhões de moradias que estão fechadas, muitas delas abandonadas em processo de construção parada, porque secou o dinheiro para esse tipo de coisa. E as pessoas que compraram esses imóveis provavelmente vão ficar a ver navios, porque não existe pessoas suficiente que tenham renda para ou comprar esses imóveis que ainda não foram entregues ou ocupar os imóveis entregues como pessoas que vão alugar os imóveis. Então, esse é um problema muito sério na China e quanto mais o governo mexe, pior a situação fica. A melhor coisa é uma revisão do modelo econômico da China e focar também na oportunidade de adição de valor em outras cadeias de produção para que mais funcionários, empregados, as pessoas que trabalham nessas empresas tenham maior poder aquisitivo. E por que a economia não acontece dos parâmetros ou dos moldes normais que a gente sabe quando se tem excesso de oferta, né, e a previsibilidade é que esse preço diminua para que tenha, então, de repente, ali, né, um fomento em relação a essa demanda. Demanda muito provavelmente até deve existir na China com quem tem dinheiro, até porque a gente sabe que o real estate acho que a forma de investimento, né, que os chineses gostam de ter ali, de investirem o seu capital. Tem essas 100 milhões de moradias paradas, mas o preço permanece, não se cai, né? Não fomenta. É aquela coisa de marcação a mercado, né? Você está 100% correta. Na verdade, o preço caiu, mas as pessoas e o governo chinês estão relutantes em reconhecer que o preço caiu. Porque tem um problema muito importante e relevante para a economia chinesa. Cerca de 30%, quase um terço da economia chinesa, tem a ver com real estate, impulsionado por essas compras, né, de pessoas físicas que optam pelo mercado imobiliário como o investimento de suas vidas. Então, 70% da poupança, dos savings das famílias chinesas está no mercado de real estate, no setor imobiliário. Quer dizer, um reconhecimento por parte do mercado, um reconhecimento por parte do governo que esses valores não são mais aqueles valores que são o book value, né? Isso acarretaria num corte de cabelo generalizado e que o governo chinês está muito relutante em fazer. Como na China não existe um mercado, o mercado é determinado pela cunha do governo, então o governo, ao invés de reconhecer que esses bens não têm mais aquele preço original, que é um problema muito sério, porque são 600 bilhões de dólares em hipoteca, quer dizer, no momento em que a gente reconhece que essas casas, essas moradias não têm mais aquele valor que
as hipotecas foram criadas e foram ofertadas ao mercado, as pessoas elas estão de cabeça para baixo, como se diz no mercado, porque elas devem mais em termos da hipoteca do que o bem vale. Então, essencialmente, esse mercado estaria quebrado, a China teria que intervir para resolver essa diferença entre hipotecas e o valor de mercado dos bens, o que seria um desastre para a China. Então, a gente prefere fazer de conta que nada está acontecendo, não tem ninguém para comprar, todo mundo querendo vender, porque a gente já entendeu que tem um problema ali, e essas casas permanecem totalmente vazias. São 100 milhões de moradias vazias na China. Ô, Vandir, a gente trouxe, inclusive, essa notícia, né, que a China está pensando em promover estímulos maiores para empresas não estatais, ou seja, as empresas privadas, né, tentando, né, fazer com que essas empresas possam crescer, possam vender mais, estimular a economia e fazer com que a economia chinesa volte aos ritmos anteriores, ou pelo menos tente voltar aos ritmos anteriores. A grande questão é que a gente viu algumas empresas privadas chinesas sofrendo algumas retaliações e sofrendo até mesmo pressões por parte do governo, justamente por conta desse crescimento, desse protagonismo que acabou tendo. Vide o Jack Ma tendo que se, entre aspas, exilar por um bom tempo, saindo de cena, justamente porque Alibaba ganhou um porte enorme dentro da China e fora dela também. Dito isso, né, olhando para uns estímulos chineses para empresas privadas, o que a gente pode tirar de conclusão? Vamos estimular para crescer e tudo mais, mas até a página 2, ou vamos deixar estimular o crescimento chinês para ganhar mesmo o mundo e crescer cada vez mais, e aí, consequentemente, crescer a economia chinesa? Medidas como essa soam como para você? Felipe, o grande problema na China é a ausência de mercado. Tá? Quando você tem uma cunha entre o livre movimento de bens, serviços, pessoas e capital, você tem a China, você tem uma economia planejada. E uma economia planejada, por definição, ela não é eficiente, porque o planejador é humano e não tem condições de antever todos os tipos de movimentos que podem acontecer. Então, a gente fica tentando montar, né, um boneco e fazer com que esse boneco funcione e tenha vida. Construir o Frankenstein. A economia chinesa é isso. Deu certo até um certo ponto e ela começa a encontrar esgotamentos, né, cansaço, etc. O que eu vejo na China, que é um dos maiores problemas que a China tem, e ela vai ter que resolver isso mais cedo ou mais tarde, porque senão ela corre o risco de ou quebrar financeiramente ou se fragmentar politicamente, que não existe a possibilidade de você ofertar para uma população grandes liberdades econômicas sem ter a contrapartida de liberdades políticas. Porque senão você tem o caso do Jack Ma. O investidor, o empresário, o empreendedor, quando ele começa a ter protagonismo e começa a crescer, ele pensa assim: um governo fortemente suficiente para me deixar crescer até aqui, fazer os investimentos necessários em infraestrutura, mas que não me permite falar e tomar decisões, ele é suficientemente forte para me expropriar, né? Que é o que aconteceu na China. A gente teve expropriações políticas, inclusive. Você tem protagonismo, você sai de cena, porque ninguém pode desafiar o Partido Comunista. E como existe essa regra implícita, que, a meu ver, é bem explícita, mas ninguém fala, né? O que eu vejo é o seguinte: sem representação parlamentar, onde eu posso ser ouvido e os meus interesses representados como indústria, como cidadão, etc., como acontece em qualquer parlamento do mundo, né? Você tem os representantes da população e das indústrias que mais impactam as regiões, etc. Não existe possibilidade dessa liberdade econômica, né, continuar sendo desenvolvida, crescida, etc., sem que haja contrapartida da liberdade política. Para mim, a China é uma falácia como país, como nação, porque é impossível você querer crescer, ter empresas fortes, empresários fortes, que não possam ter protagonismo público, que não possam ter posições e não sejam representados no parlamento.
Então, para mim, esse é o grande problema. Eu não vejo um futuro muito promissor, além do que a China já chegou. E a China está se transformando numa nação muito insatisfeita com o status quo global, o que, a meu ver, pode ser um problema sério geopolítico, porque essa insatisfação com essa perda de estamina de crescimento e um poder regional bastante notável, principalmente militar, começa a haver desvios de atenção. Já que o povo não consegue comer mais, ou crescer mais, ou ter mais coisas, então vamos invadir Taiwan, vamos ser belicoso, porque isso normalmente traz a população, né, para se envolver na ideologia nacionalista, se abraçar com a bandeira nacional e nós temos um pouco de pão e circo e você tira a atenção dos problemas internos. Quer dizer, a minha visão da China é essa. Nós estamos chegando num processo de esgotamento do modelo chinês e alguma coisa tem que acontecer. A meu ver, se não houver reforma política na China, se a gente não remover essa cunha do Estado para o mercado poder funcionar de maneira eficiente, a China corre risco de se fragmentar e ter um problema muito sério econômico. Só um parênteses aqui, Vandi, que interessante, que recentemente o Jack Ma voltando para a cena, mas com a Alibaba com possibilidade de spin-off, justamente para a empresa não ser tão robusta assim, então fragmenta-se em várias empresas menores, justamente para não ter uma única empresa comandando ou tendo uma participação tão grande assim no mercado, e um mercado importante que é o mercado de tecnologia e varejo lá na China, né? Então, fazendo esse spin-off em várias empresas menores, não traria, de repente, uma perda de protagonismo para o próprio Jack Ma, mas, pelo menos, o Alibaba não seria tão grande assim. Certamente. Você vê em lugares onde o mercado funciona, não tem ninguém falando em quebrar a Amazon. Para a Apple, o Jeff Bezos. Divisão de iPhone, de AirPod e tudo. Então, esse é um problema de ordem política que impacta a economia. Normalmente, não é a economia que impacta a política. O que impacta a economia é a política. Essa ordem dos fatores. Exato, né? Acontece não só lá também, né? Essa ordem dos fatores alteradas, né, Vandi? Que a gente vai seguir aqui na nossa programação, já trazendo mais destaques internacionais, inclusive, para o Vandi comentar. Daqui a pouco também teremos aqui as nossas rodadas de entrevistas. Antes disso, deixa eu rapidinho, antes de chamar um break, só para ir com a Débora aqui, para a gente atualizar o mercado. Fala, Débora. O Paula Dow Jones abrindo aqui no alta de 0,34%, mas olha a Nasdaq, aqui a gente tem uma queda de 0,50%, S&P 500 também caindo 0,13%, nessa temporada de resultados, o resultado de Netflix foi bastante ruim, a gente tem agora o papel de Netflix caindo 7,61%, já caía bem, né, no pré-mercado, o Tesla também caindo aqui na casa dos 4%, depois que Elon Musk disse que vai diminuir a produção de veículos no terceiro tri, né, devido às mudanças que eles querem fazer na fábrica, Paulo. Então, os papéis já estão caindo bem agora aqui também no mercado. Exato. Já a gente até vai comentar mais sobre os resultados, né, das companhias internacionais, Tesla, Netflix, como a Débora já trouxe aí a abertura do mercado lá nos Estados Unidos. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, nós vamos para um rápido intervalo. Continue aqui com a gente. Estou até de olho aqui para ver se a gente tem também alguma atualização, né, em relação às notícias. A gente sempre vai trazendo as notícias, vendo as reações dos mercados, isso em tempo real, ouvindo a opinião de grandes especialistas, trazendo aqui, né, oportunidades para que vocês, investidores que acompanham a programação da BMC News, né, tragam aí ferramentas, educação por trás dessas visões de grandes profissionais, informações que antes eram restritas a um grupo pequeno, inclusive de investidores. Agora, né, o papel da BMC News é sempre democratizar essas informações, levando opiniões importantes para todos vocês que acompanham a nossa programação. Voltamos em instantes, continue com a gente. Fabrício, junto conosco aqui, o Vandick, para ouvir a opinião dele também sobre este ponto. Vandick, Fabrício aí trouxe pontos muito importantes, né, em relação à questão dos gastos, né, a efetividade exatamente destes gastos. Queria entender ali na sua visão, né, de fato, né, sem uma reforma administrativa, né, contar as moedas ali, como a gente está vendo, até o termo que o próprio Fabrício trouxe aí do Haddad, que exatamente a gente está vendo essa preocupação em aumentar a receita, mas de fato a gente não tem nada ali, né, em relação a esse corte ou a efetividade em relação a desses gastos. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Paula, eu concordo integralmente com o Fabrício, vejo e tenho falado, argumentado aqui nesse canal
que um dos maiores problemas no Brasil é o lado fiscal, especialmente porque continua altamente expansionista. Ainda que a taxa de juros seja proibitiva e uma série de atividades feitas pelo Ministério, como o Fabrício apontou, o ministro Haddad vem buscando receitas de todos os lados, né? Está mergulhando nas fontes para tirar as moedas jogadas, só que do lado fiscal não existe uma ajuda. E o lado fiscal é tão importante porque se houvesse uma cooperação com corte de gastos ou readequação de gastos, mas a gente fala de expansão de novos gastos, né? Não se fala em nenhum ponto de corte, principalmente onde dá para cortar, porque dá para cortar sem um movimento de projeto de emenda constitucional, etc., principalmente no custeio da máquina, né? Redução de créditos que estão sendo oferecidos de toda sorte. Quer dizer, tudo isso dá para ser feito e impacta positivamente o lado fiscal. E isso não está sendo feito. Eu digo e volto a dizer que a reforma tributária é uma reforma inócua, porque a gente não sabe, a gente praticamente está dando para o governo um cheque em branco. Por que um cheque em branco? Porque a gente não sabe quanto vai gastar. Então, para isso, a gente precisava de uma reforma administrativa fiscal, que a gente soubesse o que vai ser ofertado pelo governo, proposta de oferta de serviços, bens, etc., aquilo que vai ser ofertado pela iniciativa privada, quanto vai custar esse estado de bem-estar do governo, quem vai precisar estar lá dentro, a quantidade de funcionários públicos para fazer isso acontecer e qual é o custo. E se a condição tributária, a condição fiscal atual não for suficiente, tem que aumentar imposto. Eu sou contra aumento de imposto, mas tem que aumentar o imposto, tem que parar de falar que não vai aumentar, que a carga tributária é neutra. Para oferecer o que o Brasil oferece hoje, a gente tem duas opções. Ou a gente continua se endividando, chegando a um limite de endividamento, ou a gente tem que aumentar imposto. Não dá para fazer mágica. A matemática não aceita a mágica. Então, o que existe para ser feito, né? O equilíbrio ele acontece ou no aumento do endividamento, ou a gente faz o que o governo tem querido fazer, tem tentado fazer com ameaças ao Banco Central, críticas ao Banco Central, tentativa de mudança de meta, esse tipo de coisa, que é inflacionar. A melhor coisa para o governo é criar um imposto extra, que é um imposto inflacionário, que reduz nominalmente o seu endividamento. É esse o projeto do PT e sempre foi um projeto similar. Tá certo? A gente não vê nenhum tipo de dívida, de endividamento focado em produtividade. Quer dizer, usar para investimentos, melhorar a infraestrutura do Brasil. Esse endividamento brasileiro é praticamente, na sua integralidade, usado para bancar os arroubos do Estado. E é por isso que o mercado fica muito preocupado se esse novo arcabouço fiscal é, primeiro, né, crível, que aparentemente não é, porque já vai haver um furo nele. Não era para ser no ano que vem, o furo vai ser nesse ano. Tá certo? E segundo ponto é ser inexequível, que praticamente não é, uma vez que ele não pode ser feito. Então ele já começa manco. Esse é um dos maiores problemas que a gente vê. Isso afeta expectativas, isso afeta a possibilidade de corte de juros e a rapidez e a quantidade de cortes que a gente vai precisar fazer, porque o lado fiscal não faz. Quer dizer, quando existe uma reclamação pública, uma crítica pública que os juros estão elevados, é mais ou menos cobrado o termômetro que mostra a febre pela doença do paciente. Não faz sentido nenhum. Inclusive, né, trazendo aí outra questão, né, em relação a estes gastos como um todo, dessas arrecadações, o ministro aí já estaria praticamente contando com mais algumas outras receitas extraordinárias, vamos dizer assim, que seria, que eu quero ouvir a opinião de vocês também, esse anúncio que foi colocado em relação à mudança de taxação em relação aos fundos exclusivos, né, taxando ali esses investimentos em fundos exclusivos no formato como já é feito ali em fundos de multimercados, ou seja, outras medidas também, depois a
gente poderia aqui falar sobre também a questão da taxação das empresas, né, chinesas que enviam aqui, não só chinesas, mas a importação de até $50, mas a gente tem visto várias alternativas ali tentando arrecadar mais. Queria entrar especificamente e entender a visão de vocês em relação a essa medida, né, de taxação ali de investimentos de fundos exclusivos. Vocês acreditam que, de fato, outras vezes a gente já viu alguns outros modelos terem ali ameaçado a acontecer que não aconteceram em outros governos, até de Temer ali em relação a e juros sobre capital próprio, que acabou sendo em vão aquela discussão toda. De fato, agora, vocês acreditam que existe, vou até começar com o Van Dijk novamente, existe ambiente político para aprovação, Van Dijk, você acredita, dessa medida em si, dessa alteração da medida em relação à taxação de fundos exclusivos? Depois eu pergunto a opinião mais econômica ali do Fabrício. Paula, o governo está distribuindo dinheiro para todos os lados e tentando encontrar buracos para colocar pessoas que não fazem parte do PT ou dos aliados. Isso tudo é para conseguir angariar voto suficiente para trazer um pacote de maldade, principalmente do lado de impostos, né? Novos impostos de todas as formas, sem uma conversa séria, um planejamento focado no corte do custeio do governo e fazer um processo de investimentos públicos que tenham oportunidades de crescer, melhorar a infraestrutura do país, que é onde o país precisa mais e onde existe espaço para crescimento. Vale notar que a gente tem o modal mais caro de transporte para a gente transportar a grande pujança do agronegócio para os portos e para exportar para o resto do mundo e para trazer para os centros populacionais do Brasil. Esse modal é o rodoviário. Além de caro, ele polui demais e ele não é eficiente. Então, isso causa diversos problemas, inclusive na perda de quase 1/3, né? 30% da colheita no Brasil é perdida nesse processo. Quer dizer, é muito preocupante quando o governo usa dinheiro, né, para fomentar consumo na identidade macroeconômica, mas ele esquece fundamentalmente do investimento, né? O Izinho é importante, né? Não é apenas o C. Antes de chamar aqui o break, deixa eu trazer mais uma opinião aqui, Van Dijk, sobre, né, são tantos assuntos aqui, mas vamos lá, né, já que a gente está um pouco ainda falando sobre essas arrecadações, um tema, né, agora que volta à tona, falo volta porque toda hora vai e volta, as coisas parece que são tubos de ensaio, são testados, né? Muitas vezes os assuntos colocados, depois são mexidos, depois voltam e depois parece que passam aí alterados e despercebidos. Queria entender a sua visão também, né, sobre Petrobras, essa possibilidade de alteração da política de dividendos. Petrobras é uma estrela do Bovespa. B3 depende bastante dela. Brasil e no exterior, nós usamos a Petrobras como uma base de investimento, setor extremamente relevante, empresa eficiente, produtiva. Quer dizer, mexer no que funciona, né, onde você tem grande representatividade de investimentos de vários fundos e pessoas físicas, é sempre um problema. Não existe nada errado com a política de dividendo da Petrobras. Aliás, é por causa dos dividendos e o potencial de valorização da ação que as pessoas, tanto investidores privados como investidores institucionais, tomam posições grandes na Petrobras. Quer dizer, mexer no que funciona é a característica do governo do PT. Então fica sempre essa história de lançar o balão de ensaio. Vamos ver se cola, né? Ah, não, o pessoal vai ficar revoltado. Não faz sentido. Eu vejo como uma coisa inócua, não é o momento para fazer isso, está cheio de problemas a Petrobras, a gente não sabe como é que vai ser feito o preço, né? O preço do petróleo é uma incógnita, nem o presidente sabe explicar. Ele falou que é super transparente. Mas nem ele sabe explicar, né? Não é verdade? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que se você não consegue explicar alguma coisa é porque você não sabe, né? Não existe você saber e não explicar. Qual então, é o critério? Eu perguntaria ao presidente da Petrobras, o senhor Jean Paul Prats, assumindo que eu tenha 98 anos ou que eu tenha 3 anos de idade, me explica como é que vai ser isso. E não é capaz de ser feito. Então, a gente não sabe como é que vai ser o modelo de preço. Quer dizer, uma das coisas mais básicas de uma empresa.
sendo que existe uma commodity que tem o mesmo preço no mundo inteiro, não existe diferença de petróleo, né? Existem 2 tipos de petróleo e esses petróleos são precificados de maneira diferente, mas dentro da mesma banda, muito próximo. Como é que vai ser precificado? Não existe, o petróleo é brasileiro. Não, o petróleo não é brasileiro. O petróleo é uma commodity e a commodity ela tem a tese de um preço só. Qualquer mudança abre espaço para arbitragem ou para financiamento do governo ou redução de maneira artificial de inflação, que não é algo unicamente exclusivo do governo PT, né? A gente sabe que o Bolsonaro também fez isso, é culpado pelo mesmo processo por abordar a política de uma maneira altamente populista, tanto PT como Bolsonaro. Quer dizer, a gente não pode se esconder por trás da inflação, né? Aliás, esconder a inflação por trás da nossa decisão política de mudar a maneira de precificar. Quer dizer, quando a gente não precifica de uma maneira que é óbvia, objetiva, e que a gente vai falar de mudança no modelo de dividendos, numa empresa tão relevante como a Petrobras, a gente acaba criando muita incerteza e as pessoas vendem o ativo, deprecia o valor do ativo, que vai depreciar o valor de mercado da empresa, e isso é um problema para todos nós.